Olá pessoal, tudo certo com vocês? Estamos aqui nessa videoaula para falar dessa vez sobre distribuição dentro do nosso curso de Administração de Marketing. Então nós já fizemos um importante avanço no entendimento da disciplina, quando nós vimos lá no comecinho aqueles conceitos fundamentais, e nós vimos como esses conceitos vão se desdobrando em relação à questão da gestão de produto. E aí vimos dentro de produto os casos especiais de serviços e vimos também estratégias de empresas que trabalham com produtos e serviços. Nesse vídeo vocês vão encontrar então uma discussão sobre os conceitos de distribuição, que vai ser o segundo P então que nós vamos abordar. A distribuição, ela tem como objetivo, isso para vocês lembrarem, é bastante tranquilo de entender, o conceito de distribuição é tudo aquilo que a gente precisa para fazer com que um produto ou serviço chegue na mão do consumidor, chegue ao alcance do consumidor no momento que o consumidor desejar ter acesso a esse produto ou serviço. Então, a tarefa do profissional de marketing que está concebendo a distribuição é de tornar o bem, aqui a gente estaria falando de um bem físico, mas vale também para serviço, disponível no local e no momento em que será necessário para seu usuário ou consumidor. O planejamento da distribuição é feito através da seleção e controle de canais de distribuição, que são chamados. Um canal de distribuição, como é chamado sistema convencional de distribuição, é o mais comum que vocês vão encontrar aqui no Brasil. Um canal de distribuição consiste em um ou mais fabricantes, atacadistas e varejistas independentes entre si. E eles que vão juntar os esforços para fazer com que um produto chegue ao consumidor final. Vejam o seguinte, a tarefa de produzir e distribuir um produto, e aqui a gente está falando de bem físico, mas, de novo, sempre pode ser para serviço com algumas adaptações, ela é bastante complicada e cara, e envolve um alto risco. Então, o mercado se organiza de tal forma que algumas empresas assumam a responsabilidade sobre algumas partes do processo apenas e se especializem nisso. É uma forma do mercado como um todo ser mais eficiente. Então, vai ter lá, vou pegar o exemplo da Springer de ar-condicionado, essa empresa, a fabricante dos aparelhos de ar-condicionado, vai se especializar apenas na fabricação. E vai contar com uma rede de varejistas que vai fazer a distribuição desse produto que ela faz em território nacional. Não só isso, também vai ajudar a Springer a preencher uma diferença operacional crítica para ela. Qual é? O caso que para a empresa funcionar, ela produz aparelho de ar-condicionado o ano inteiro, mas e tem despesas ao longo de um ano inteiro, mas a procura do consumidor por ar-condicionado, ela tem picos muito claros, uma ou duas vezes por ano é que vai ser a pressão máxima para compra. No resto do tempo, não existe uma pressão tão grande, então vai ser mais fácil de vender o ar-condicionado lá na entrada do verão. E, no entanto, no meio do inverno, a Springer vai estar lá produzindo esses aparelhos que vão ser vendidos só dali a 6 meses. Como é que funciona essa diferença de tempo? Imagina em termos de faturamento, que representa, em termos de recursos financeiros, essa demora de 6 meses até ela poder botar o dinheiro em caixa. Então, para isso, ela precisa de um varejista que vai lá e compra dela esse aparelho, quando ela está produzindo, e ajuda a arcar com esse ônus de ficar com esse aparelho aguardando a venda durante um período maior. Essa é uma ideia básica, assim, que envolve a distribuição, para pensar que não é só a questão da distribuição física e geográfica, mas também tem distribuição ao longo do tempo. Se a gente pensar no canal, cada negócio desses é independente, ou seja, a Springer não tem nada a ver com Ponto Frio, com Casas Bahia, que vai vender o aparelho dela para o consumidor final. Essas duas empresas competem de alguma forma na hora de negociação do preço, né? Vai ter uma pressão desses grandes varejistas sobre a empresa fabricante para que ela baixe o preço. E nesse equilíbrio que vai ser encontrado para que essa negociação ocorra,
é que ficam definidas as margens do fabricante e as margens do varejista. E com isso se criam, então, tensões em cada uma dessas passagens, né? Cada um desses negócios que está envolvido aí vai buscar maximizar a sua margem. E um membro do canal não tem muito controle sobre os demais, não tem alguma forma específica de definir papéis e resolver conflitos. Os conflitos são feitos na mesa de negociação. Bom, então o canal de marketing ele é uma soma de várias empresas e organizações, às vezes fundações, às vezes outros tipos de organizações também mais ecléticas, às vezes o próprio governo tem responsabilidade sobre alguns aspectos de garantias, principalmente para os negócios, né, com serviços de fundo para garantir que isso tudo funcione, e que vão permitir que o consumidor tenha acesso a serviços, né. Essa soma de organizações envolve também o setor de transportes, as empresas de transporte, os serviços financeiros, os bancos que trabalham com seguradoras ou que oferecem capital para manter o ativo circulante. Enfim, tem uma série de complementos a empresas seguradoras que garantem a integridade física, prestadores de serviço de segurança, um conjunto enorme de empresas aí que está vinculado a essa operação, né, grande de movimentação de produtos, então, ao longo deste espaço geográfico que nós temos no país, ou muitas vezes até pode envolver exportação, né? Então a logística pode envolver também outros níveis de relações. Bom, por que se tem intermediários, então? Uma das perguntas mais comuns, assim, de um leigo, ou que, pelo menos a gente pode dizer que teve muito tempo em discussão, assim, afinal, por que tem? E essa discussão voltou com a internet, né? Então, com a internet se dizia, agora vai se reduzir o papel dos intermediários, nós não precisamos de intermediários. Na internet, o produtor vai encontrar o consumidor e aí uma série de custos caem, porque esses intermediários ou atravessadores, como muitas vezes se dizem, eles representam custos. Bom, não é bem assim, né? No exemplo do ar-condicionado fica claro que os fabricantes podem depender dos varejistas para dar garantia de fluxo de entrada de recursos contínuo quando eles têm vendas sazonais. Isso é um importante serviço prestado pelos varejistas para os fabricantes e para os consumidores final, por consequência, né? Mas também tem outras complicações. Imagine o seguinte comigo. A Springer tem um capital para ser investido na melhoria da sua operação e vai, supondo que ela esteja também responsável pela sua distribuição de produtos, a aplicação desse capital vai encontrar um grande número de opções, desde em equipamentos para fabricação melhores, que proporcionam melhor resultado e produtividade, até em meios de transporte ou eventualmente comprar um caminhão novo, que seria o caso. Então, a Springer não se preocupa em comprar caminhão novo. Vai comprar caminhão novo é a operadora logística que ela usa. A Springer vai ficar focada e vai ser competente nos meios de produção e vai centrar seu capital, seus investimentos, seu esforço só na produção do aparelho. Né? A operação o transporte dele pelo Brasil inteiro é uma operação complicada o suficiente para merecer a atenção de um outro negócio que já vai ter experiência de levar outros produtos para outros lugares também e vai integrar então essa demanda da Springer com outras demandas de outros fabricantes de produtos e equipamentos que precisam também fazer esse transporte, vai compartilhar então essas redes de distribuição, esses caminhões, esses depósitos que tem no meio do caminho e vai fazer isso de uma forma mais eficiente porque está integrada com outros distribuidores, né? E também os fabricantes ficam centrados nessa operação e buscam então um retorno sobre o seu negócio principal, que é o negócio que eles conhecem melhor. Então eles vão medir os seus resultados, o fabricante do aparelho ar-condicionado medir seus resultados, levando em conta quanto
quanto dinheiro ele recebeu pelo investimento que ele fez na sua operação. E isso simplifica a operação da Springer, comparando com a situação que ele tivesse que pensar também ainda no seu esforço de distribuição desse produto, né? Então, a experiência, a especialização e a escala de operação dos intermediários oferecem mais valor para o consumidor final e para a sociedade do que se cada empresa fosse responsável pela sua operação de logística específica. Vamos imaginar um caso bem simples aqui para vocês entenderem bem a situação. Se fosse a Springer, tivesse que operar a sua distribuição, ela carregaria caminhões aqui na fábrica dela aqui no Rio Grande do Sul, ali em Sapucaia, e lotaria esses caminhões e eles iriam para o norte do país, para São Paulo, que é um dos principais centros de consumo, mas enfim, para Minas Gerais, todo o país, até o norte chegaria esses produtos, depois voltariam todos eles vazios. Como esse distribuidor da Springer, ele é um operador que trabalha com várias empresas, dá a oportunidade para ele de aproveitar uma malha rodoviária de frete, caminhões, que vai ser integrado com outras empresas que demandam exatamente o frete contrário, de estar carregado lá em São Paulo e de vir para o Rio Grande do Sul carregado. Então, o conjunto, a frota, vamos dizer assim, de transporte, fica melhor aproveitada se for feito a administração dessa frota for feita por uma empresa independente do fabricante e de qual fabricante que seja. Os vários fabricantes, então, vão buscar nesse distribuidor a solução e esse distribuidor vai ter a oportunidade, então, de racionalizar seus recursos de uma forma muito mais eficiente do que se ele tivesse que fazer individualmente dentro de cada negócio de cada fabricante. Espero que tenha ficado isso bem claro para vocês. Muito bem. Então, nós temos como elementos do canal, e a gente pode pensar e dividir isso, atacadistas e varejistas. Além do fabricante, né? Claro, né? Então, nós podemos pensar no fabricante, atacadistas, varejistas e o consumidor final. Essa seria a sequência normal, vamos dizer assim, o esperado dentro da colocação de um produto normalmente bem físico no mercado. Bem físico aqui, realmente, no mercado, tá? Então, qual a diferença entre atacadista e varejista e por que a gente tem que saber isso? Bom, atacadistas são organizações que trabalham com grandes volumes e ajudam a dividir e alcançar no mercado, então, os produtos. A gente pode pensar, né, afinal, por que não poderia ser só varejista? Então, já que precisa ter um intermediário, seria um varejista, aquele que já vai vender para o consumidor final. Por que tem que ter uma empresa que compra do fabricante e vende para um outro intermediário, que é o varejista, para ele vender para o consumidor final? Bom, isso depende bastante da característica do produto que está sendo vendido. Alguns produtos exigem um esforço muito maior de distribuição. Talvez a gente possa pensar que o ar-condicionado, mas mais para a linha de peças de automóveis, onde tu tens uma grande variedade de peças para os vários modelos de automóveis que tem para vários anos, muitas vezes muda a peça conforme o ano de produção do veículo. Então, um varejista não dá conta de ter todos aqueles componentes na sua loja, então ele vai contar com um atacadista que vai ajudar ele a fazer a quebra desse sortimento. Então, o atacadista, no caso do ar-condicionado, ele pode ter muito mais fôlego, precisar de muito mais fôlego financeiro e estar envolvido na operação e vai guardar um grande conjunto de ar-condicionados que depois vai ser revendido para varejistas. Nesse caso, o exemplo não se aplica, porque se eu estou usando Casas Bahia, Magazine Luiza e Ponto Frio como exemplos de varejistas, eles têm capacidade financeira sobrando para fazer essa operação toda sozinho. Mas vamos entender também que a diferença fundamental entre atacadista e varejista é que a questão tributária afeta diferente os dois negócios. Então, o varejista se ocupa, além da transação e da distribuição, desses problemas todos, em fazer a venda para o consumidor final. Quando ele faz essa venda para o consumidor final, ele aplica um conjunto todo de impostos de consumo, que é uma grande parte da receita dos estados aqui no Brasil. Então, tem toda essa questão tributária complexa que está vinculado, que o varejo assume com mais intensidade do que os atacadistas. Vamos lembrar que cada venda que um fabricante faz para um atacadista envolve um grande número de
itens. Então, a Springer vende um conjunto, em cada lote que ela vende centenas ou milhares de ar-condicionado para um varejista, para um ponto frio. E o ponto frio vende um ar-condicionado para cada consumidor final. Então, são milhares de operações de venda que o varejista tem para cada operação de venda que o fabricante tem. E essa multiplicação dos esforços de venda para o consumidor final é um dos papéis relevantes que o varejista presta para o canal de distribuição. Então, resumindo, né, um canal transfere as mercadorias de fabricantes para consumidores, preenche as lacunas de tempo, local e posse que separam os produtos do público-alvo, e os canais devem ser escolhidos de acordo com a eficiência, facilidade de controle e adaptabilidade. Vem a questão: como que se constroem os canais de distribuição? Então, quanto mais perto do consumidor, mais importante, maior as responsabilidades que no caso, o varejista, dentro do canal, tem. Então, um varejista ele tem mais condições e ele tem mais interesse também de buscar informações sobre clientes. Ele tem, na verdade, mais acesso às informações sobre os clientes potenciais e regulares. O que os clientes estão demandando dos seus vendedores lá na ponta de vendas, né, no caso varejista. O que os clientes estão pedindo e estabelecendo em termos de preços de venda de negócios? Quais são as condições que os clientes estão exigindo? Todas essas informações são propriedade, são acessadas pelo varejista. O fabricante não tem acesso com tanta facilidade a essas informações, ele teria que acessar essas informações através de pesquisa de mercado. Então, aí começa a criar também uma tensão importante entre varejistas e fabricantes. E com o benefício, a vantagem dada para o varejista que tem essa proximidade com o cliente. A gente pode entender isso também de outra forma, lembrando que o mercado é mais comprador do que vendedor, ou seja, tem muito mais produto em oferta para ser vendido do que clientes do mercado, principalmente numa economia em recessão como é a nossa que está nesse momento. Neste caso, quem está mais próximo da ponta, que tem mais poder, que no caso é o comprador hoje, esse tem mais poder sobre esse canal e é capaz de pressionar mais o fabricante no sentido de fazer, claro, sempre baixar os preços para que ele obtenha uma margem maior. Mas também o varejista tem a função de estimular a compra no ponto de venda, e isso é uma coisa que nós vamos ver através de dois vídeos específicos, um para tratar o poder da força de vendas e como a gente se vale desse poder da força de vendas para poder entregar o produto e fazer a venda para o consumidor, e o segundo é a comunicação no ponto de venda, que também é uma ferramenta de comunicação, que é chamada de merchandising, que vai ser também um dos últimos assuntos desse curso, tá? Então, cabe ao atacadista, ao varejista ainda, entrar em contato, em acordo sobre preço com o consumidor final. Ou seja, na verdade, embora tenha um preço tabelado, tenha toda uma política de preços e de descontos, etc., tudo, em princípio, estabelecido entre fabricantes, varejistas, muitas vezes eles entram em acordos sobre faixas de preço que eles podem atuar. Quem estabelece o preço do fechamento do negócio mesmo é o comprador, nessa negociação final junto com o varejista. Ou seja, muitas vezes o comprador pode ter argumentos que façam com que o varejista tenha que ceder esses argumentos para poder fechar a venda. Um caso muito importante e típico é essa possibilidade que os varejos abrem de baixar o preço, de cobrir a oferta da concorrência, que no caso significa que o preço vai ser estabelecido pelo comprador com base em alguma evidência de algum concorrente que está praticando um preço naquele produto especificamente menor do que aquele que está sendo cobrado. E conforme a política do varejo, conforme o varejista, e essa evidência é aceita, então, para que o negócio seja fechado a um valor mais baixo do que tinha sido previsto inicialmente. Então, isso também é uma função do varejista, ele que vai estabelecer, afinal, de todo o processo de fabricação, distribuição do produto, afinal, qual é o preço que vai ser estabelecido, que vai ser realizado, e a partir dessa definição do preço, entra, então, o recurso, o dinheiro desse comprador vai reabastecer tanto o varejista quanto o fabricante e dar condições de continuidade do negócio.
Mas também o varejista tem um papel importante porque ele assume o risco da operação. Quando o varejista compra do fabricante, ele compra, ele paga adiantado, ele paga aquele produto, ele recebe a nota fiscal de comprador, ele é proprietário definitivo daquele produto ali. E qual é o risco que está relacionado à operação? Se aquele produto ali, por alguma razão, ficar defasado, imagine que um concorrente lançou um produto na mesma categoria, só que muito mais avançado tecnologicamente, a um preço igual, um pouco mais baixo desse, e o nosso varejista tem lá depósito cheio de aparelhos para ser vendido para o Brasil inteiro ali, ele vai ter que assumir a responsabilidade sobre esse produto. Ele não faz isso sozinho, é verdade que, claro, ele vai voltar para o fabricante e dizer, olha, esse teu produto aqui não está saindo, nós vamos negociar, mas ele que vai ter que, ele vai estar em desvantagem na negociação, o fabricante vai dizer, olha, já te vendi, eu já recebi o dinheiro, já paguei meus funcionários, né, nós vamos ter mais nada para conversar. É claro que isso é uma visão limitada a um momento, mas ela acontece muitas vezes, acontece do varejista ou atacadista ter que arcar com os custos de um produto que ficou defasado ou que deteriorou nesse período que estava aguardando para ser vendido, ou que sofreu um acidente, uma inundação. A responsabilidade da posse e do valor, da manutenção do valor desse produto, é do varejista ou do atacadista, porque ele que tem aquele produto sob a sua tutela, sob a sua propriedade. O fabricante já entregou, já vendeu, e ele já cumpriu o trato comercial que foi feito, certo? Então, é uma importante atribuição do varejista assumir o risco relacionado à operação. De novo, não é tão radical assim. Muitos fabricantes, porque têm relações de longo prazo com os varejistas, vão acabar aceitando aquele produto de volta e repondo, substituindo o produto, ou como resultado de uma negociação, porque interessa para eles a relação no longo prazo. Muito bem. Claro, também os varejistas e atacadistas vão fornecer as condições para armazenagem e movimentação de produtos, e vão também ter um importante papel na questão dos pagamentos das faturas dos compradores, ou seja, quando o varejista vende a crédito para um comprador, pessoa física, ele corre mais risco de inadimplência do que quando uma Springer vende para uma Ponto Frio. Uma Ponto Frio, que é um negócio, né, num país inteiro, não pode se dar ao luxo de ficar inadimplente numa compra, porque ela vai ser bloqueada não só por esse fabricante que ela ficou inadimplente, mas por todos os fornecedores dela, e ela precisa honrar, então, todos os compromissos de compra que ela faz. O que não acontece com a pessoa física. A pessoa física que vai num Ponto Frio lá e esquece de pagar, ou não consegue pagar, ou ele quer, é um risco que, em princípio, o varejista tomaria para si. Só que ele também inclui aí o sistema bancário para se proteger. Então, ele não vende a prazo, de fato, para o comprador, para o cliente dele. Ele vende a prazo através de um serviço financeiro de cartão de crédito. Bom, aí a empresa que é a operadora do cartão de crédito que assume o risco de inadimplência do seu cliente. Aí isso, né, tem um poder muito maior sobre o cliente que ele vai ter cancelamento do cartão de crédito dele, além do que as operadoras de cartão de crédito também desenvolvem recursos, porque são especializadas apenas nesse aspecto do negócio, de ter certeza de que aquele crédito que elas estão oferecendo para aquela pessoa física está dentro do alcance de pagamento dela, e também vão combinar. Essas empresas de cartão de crédito ganham muito dinheiro depois, cobrando juros os mais altos do mercado por pequenos atrasos que acontecer de alguém que tiver isso. Então é um outro negócio à parte que é usado para dar garantias para o varejista e diminuir o risco dele em relação à questão dessa inadimplência, que é um dos aspectos só da entrega do produto para o consumidor final. Existem outros aspectos, por exemplo, será que o consumidor vai saber operar com esse produto? Será que ele vai causar um dano? Será que ele não vai exigir também um serviço em garantia para um produto que ele mesmo danificou? Todas essas questões precisam ser trabalhadas pelo varejista e equacionadas de alguma forma para que o negócio funcione. Tá? Então, essa transferência da propriedade, da real propriedade do bem ou serviço do varejo para o consumidor final é responsável do varejo.
e ela é mais relevante no caso varejista porque são milhares de transferências. Não é a mesma coisa que transferir um lote de milhares de aparelhos entre o fabricante e o atacadista ou o varejista no caso. Então a gente está vendo que um canal de distribuição ele tem lá o fabricante, ele tem lá pelo menos um varejista e tem o consumidor final. Mas a gente viu que se fica muito complicado isso, vai entrar um atacadista no meio. Pode entrar mais um atacadista no meio. Quanto mais complexa a operação para uma determinada categoria de produtos, maior o número de intermediários que vai ser exigido para que o produto saia da mão do fabricante e chegue na mão do consumidor final. Nós temos uma regra em marketing, nós chamamos de níveis do canal. Cada vez, e essa é uma questão chave, cada vez que o produto trocar de mãos na forma de uma venda com emissão de nota fiscal. Ou seja, quando o fabricante vende para o atacadista, é feita a venda, a transferência da propriedade concretizada e é considerado um primeiro nível, então um canal de primeiro nível. Ou se ele for daí depois para o segundo, que seria o varejista, seria o segundo nível desse canal. E aí vai para o consumidor final que não conta. Então seria um canal de nível 2. Se eu tenho só um varejista, um fabricante vendendo para o varejista, eu tenho um canal de nível 1. Então o número de intermediários que tiver operando nesse canal, desde que seja feita a transferência. Por que tem essa preocupação com a transferência? Porque a gente pode pensar o seguinte também, em alguns casos de produtos industriais, por exemplo. Mas quando tem um representante dessa fábrica, dessa indústria, será que ele conta como um canal, como o mesmo canal ou não? Bom, se o representante compra o produto da sua representada e adquire e paga por ele, ele passa a ser membro do canal. Se não, se ele é simplesmente um facilitador e a nota fiscal é emitida pela representada para o consumidor final, então ele não conta nesse nível de canal. O nível de canal nos dá uma ideia muito clara da complexidade da operação. Quanto mais intermediários tem, mais complexa é essa operação. Tá? Então aqui tem um canal de um nível para daí teria que ser um varejista, necessariamente, para que ele tenha acesso ao consumidor final. E, enfim, a gente vai ver que pode existir também de venda direta para consumidor final. Do fabricante para consumidor final seria um canal de nível 0. Como é que se faz o gerenciamento do canal, então? Primeiro, nós temos que entender como formar esse canal de distribuição. Vocês, no caso do trabalho de vocês, vão se deparar com empresas que já têm um canal de distribuição feito. Ou seja, se for o caso, que é pouco provável, porque pela característica dos negócios que vocês estão buscando, normalmente são negócios de serviços, e quando envolvem bens físicos, normalmente também são de venda direta para o consumidor final, então simplifica bastante esse problema da distribuição, mas não se resolve todos os problemas, tá? Para grandes negócios que trabalham com cadeias complexas, bom, tem todo um esforço para organizar essa cadeia de distribuição, no qual muitas vezes o fabricante não é o elemento principal. Então, se eu imaginar um pequeno fabricante de produtos para o consumidor final que vende através do Walmart ou do Big, ele é assim, participante desse canal que tem pouco poder, porque nesse caso o varejista ocupa um papel central. Então o desafio para quem está entrando no mercado, e isso aí é muito claro para pequenos negócios que estão criando produtos, bens físicos e tentando entrar no mercado, o desafio para isso é montar uma rede de parceiros que ajude ele a chegar no consumidor final, mas que respeite, embora ele seja uma empresa pequena, que ele tenha algum poder de negociação junto com esses intermediários, para que ele não tenha que ceder toda a margem dele para poder se manter nesse mercado. Então, por isso, né, que nós vamos buscar, então, compor um canal e que precisa ser ajustado. E esse canal vai ser ajustado cada vez que o consumidor mudar seu padrão de compras. Quando houver expansão do mercado, ou entrada de novos concorrentes, ou novos canais de distribuição, ou mudanças como um todo. Nós estamos vivendo, por exemplo, uma mudança importante no canal de distribuição, que é chamado de Omnichannel, que é a expectativa de todos os consumidores têm
de que ele possa acessar um determinado varejista, ter uma determinada experiência de compra consistente ao longo de todos os canais de contato com a empresa, que envolvem a internet através do mobile, envolve a internet através de desktop, envolve a experiência física dele na loja, envolve acesso a informações genéricas ou contatos telefônicos, até, enfim, todos os meios de comunicação, nas várias lojas também. Então, que um varejista pode dispor de uma rede de lojas. Então, o cliente tem uma expectativa de que esse varejista seja consistente ao longo de todas essas interfaces que ele desenvolve junto com o cliente. Então, essa consistência, né, a experiência de consistência ao longo dos canais é que é entendida como omnichannel e é uma das mudanças importantes e que está afetando e está exigindo reestruturações de canais. Vocês ficarem com um exemplo muito concreto, vocês sabem que a Amazon recentemente, dentro dessa proposta de harmonização do seu sistema de entregas, criou um conjunto de uma frota de veículos para entrega dos seus produtos nos Estados Unidos e teve uma grande preocupação com colocação de logos da Amazon para que as pessoas, né, associassem aquelas vans ao sistema de distribuição da Amazon. Também criou, e aqui vocês talvez já tenham experiência aqui em Porto Alegre mesmo, nos armários, os lockers, né, os armários ficam fechados em alguns pontos da cidade e que o consumidor tem uma senha e consegue abrir o seu compartimento e já ter acesso ao seu produto. Independe, então, do endereço para entrega e fica independente também de horários para receber o produto. Ele pode ir nesse armário e retirar o produto quando ele quiser, né? Aqui em Porto Alegre a gente tem isso em algumas redes de farmácia que adotaram esse formato também. Então essas mudanças do padrão de comportamento do consumidor vão afetar a gestão do canal. Também, claro, aí nós vamos ter que buscar soluções sobre quais são os participantes desse canal que nós vamos querer. Como é que quando que eu vou decidir que tem um participante do canal que não me interessa mais como parceiro? Um transportador ou um varejista que não está me atendendo, que está me criando dificuldades. Então eu vou, né, romper o contrato dele, vou tirar ele do meu rol de parceiros de distribuição e vou buscar outros para colocar no lugar dele que sejam mais coerentes com a minha nova realidade. E aí vamos ter uma série de requisitos que nós vamos querer que esse novo parceiro atenda para nos dar garantia da prestação de serviço dele. Nós também temos como recurso treinar os participantes do canal de distribuição. E é muito comum que os fabricantes façam isso. Levem aos vendedores de um varejista, então, o conhecimento e as características dos produtos mais avançados que estão à venda, para ter certeza que quando chegar na hora do contato com o consumidor, aquele vendedor esteja preparado a defender o melhor possível o produto da nossa marca. Então esse esforço de qualificação do vendedor do varejista, muitas vezes parte da indústria, do fabricante, que não fica restrito só a treinamento, pode também ser usadas estratégias de oferecer prêmios ou recursos complementares para os vendedores que vendem mais aquela marca específica que está oferecendo esses prêmios. E aí a gente cria uma competição antes de chegar ao consumidor final pela força de vendas do varejista. Então também é uma prática comum no varejo essa competição interna entre os fabricantes para terem seus produtos como uma posição privilegiada perante os vendedores. E isso é exercido quando o consumidor abre imagem e diz: eu não sei qual é a melhor geladeira que eu estou procurando, me diz qual é a melhor marca. Quando o consumidor diz isso para o vendedor, ele vai puxar, então, o nome do fabricante que dá maiores benefícios para ele quando ele vende o produto dele. Então, não é isenta essa sugestão do vendedor quando a gente abre esse espaço, né? Muito bem. Sobre motivação, então, também é outra preocupação. Então, para manter os vendedores motivados, também as empresas fabricantes vão buscar soluções para motivar diretamente a força de vendas, mas muitas vezes há uma preocupação de incentivar
o próprio varejista para continuar sendo varejo daquele fabricante. Então, o fabricante pode, quando essa relação fica abalada ou ele tem um problema de mercado, o produto que ele fabrica fica muito tempo preso na prateleira do varejista ou do atacadista, então ele pode dizer, eu vou te dar benefícios, ele pode buscar contrapartidas para manter o seu sistema de distribuição interessado naquele seu produto. A tendência dos fabricantes que têm produtos que não têm mais interesse dos atacadistas e varejistas é sair fora dos negócios, porque os atacadistas e varejistas não vão considerar aquele fabricante dentro do seu canal de distribuição. Para vocês terem uma ideia muito clara, pessoal, para quem não é dessa área de varejo, é muito simples de entender qual é a motivação do varejista. Ele ganha em cima da circulação dos seus produtos na sua loja. Se um produto fica 6 meses na prateleira do varejista, ele não vai se pagar, é muito caro para o varejista deixar esse tempo todo lá. Então, claro que o varejista vai controlar o tempo de prateleira de cada item que ele tem ali e vai saber quais são os mais rentáveis e os menos rentáveis. Não quer dizer que todos os itens que tem no supermercado tenham um tempo de prateleira muito pequeno, mas tem uma preocupação para que a média do tempo de prateleira seja viável, né? E claro que existe uma preocupação também de identificar os itens que estão num supermercado que não tem uma taxa mínima de circulação entre os consumidores e que muitas vezes vão esbarrar até em questões de validade de vida do produto e acaba acontecendo que os supermercados acabam ficando com produtos que estão lá na eminência de terminar seu prazo de validade. No ramo alimentício isso é bastante comum, né? Está quase o produto terminando o prazo de validade, é obrigado a fazer uma oferta especial daquele produto para vender ele ainda antes do encerramento da validade. Depois que o produto expirou a validade, pessoal, ele não tem mais condições de ser comercializado. Bom, também tem a questão de controle e avaliação desses participantes do canal, e tem uma questão fundamental ainda que fica, que é a gerenciamento de conflitos, desculpa. Então, como é que se faz para gerenciar conflitos? Porque, de novo, então, a expectativa do varejista é uma, a expectativa do fabricante é outra. Quando dá conflitos entre essas expectativas. Então, existem recursos de mediação, arbitragem, buscando para outra pessoa participar e poder buscar a resolução de conflitos, mas é uma parte bastante delicada, vamos dizer assim, nas relações entre os elementos do canal, especialmente varejistas e fabricantes, então, né? Enfim, para terminar, então, esse encontro, essa oportunidade que eu tenho de explicar para vocês, então, a questão da distribuição, tem um ponto que é extremamente importante que eu deixo para o final da apresentação, que é a existência de canais reversos. Quando é que acontecem os canais reversos? Os canais reversos acontecem normalmente orientados pela lei que exige que fabricantes de alguns produtos que representem ameaça para o meio ambiente, por causa de baterias, as lâmpadas antigas, aquelas fluorescentes de mercúrio, todos esses produtos que têm pilhas e bateria, e pilhas dentro as pilhas têm componentes químicos, né, que afetam o meio ambiente, não podem ser lançados no meio ambiente. Normalmente é o Estado que toma a iniciativa de exigir que os fabricantes desses produtos acolham de volta esses produtos usados ou danificados. Então, vale também para remédios usados e tudo. Bom, essa é uma grande tendência, vamos dizer assim, uma oportunidade aí que está aberta para empreendedores. Qual é os ganhos que tem disso, né? Até o negócio de óleo de cozinha reciclado em São Paulo tem isso. Se busca também, junto a condomínios e prédios também, fazer negócios com os gestores desses condomínios para receber parte do lixo que tem valor comercial. Então, tudo isso vai na linha de canais reversos. Plásticos separados, papéis separados, vidros, todos eles que têm a oportunidade de serem reciclados, reaproveitados, eles representam o conceito de canal reverso. Por que reverso? Claro, porque o canal direto seria, dentro do conceito tradicional de indústria, a fabricação, né, que parte de matérias-primas
extraídas da natureza, lembram lá que a gente falou isso no nosso vídeo de produto, e extrai da natureza, processa, industrializa, entrega o produto já concebido para o varejista leva para o consumidor final. Essa é uma visão de canal mais amplo de marketing, né? O canal reverso é o contrário disso. O consumidor final tem um produto agora que não serve mais e ele devolve isso para ou para o fabricante ou para uma empresa especializada, ou o fabricante repassa para uma empresa especializada que vai decompor esse objeto em seus componentes lucrativos, rentáveis ainda para o mercado. Isso é um negócio importantíssimo hoje, é uma grande tendência, vamos dizer assim, da sociedade ter mais valor agregado na decomposição de objetos, que pode chegar a um nível igual ou maior do que na indústria convencional. A diferença para quem é empreendedor é que a indústria tradicional já está com seus players definidos, já é uma indústria consolidada que já foi, essa regra desse jogo já foi definida há muitos anos atrás, há quase 50, 100 anos atrás já os fabricantes tomaram suas posições de fabricantes preponderantes, houve conflito, houve um embate entre essas empresas e algumas sobreviveram e se consolidaram no mercado. Essas dificilmente vão ser despojadas da sua posição. Mas existe um bom potencial e uma boa oportunidade para aqueles que estão buscando se colocar dentro dessa indústria de canais reversos, onde os produtos acabados são decompostos em produtos da sua matéria-prima, a sua matéria-prima é reprocessada ali, e a partir daí, então, são criadas novas oportunidades de negócio. Para quem acha que isso é um serviço, e tem algum preconceito com isso, é um serviço menos nobre, porque vai envolver catador de lixo e coisas dessa natureza, né? Em primeiro lugar, não tem nada de errado com isso, muito, muito pelo contrário, né? Ainda bem que existem pessoas que recolhem, tiram do lixo aqueles componentes que são úteis ainda para a sociedade, diminui o impacto no meio ambiente e ainda preserva o valor daquela matéria-prima. Mas isso é um negócio, para que você saiba, é um negócio que envolve muitos milhões de euros e que é feito pelos países mais desenvolvidos do mundo. Vocês saibam que no norte da Europa tem países que são especializados em recolher o lixo da Europa e tem uma tecnologia tão avançada que são capazes de converter e aproveitar toda a matéria-prima que está ali dentro ainda, dividindo e separando essa matéria-prima com a emissão zero de resíduos tóxicos para o ambiente e com ganho de duas formas. E isso vale para todo mundo que está nesse mercado. Normalmente acontece das empresas que recebem esse produto, ganham dinheiro para receber ele, e ainda ganham dinheiro para vender ele, os componentes que geraram dessa produção. Então, sem dúvida que é aí um mercado muito promissor, que ainda ganha o glamour e o endosso social por ser um negócio que preserva o meio ambiente. Então, não vejo uma oportunidade melhor de negócio, principalmente para quem está pensando em empreender. Tá? Então, tudo isso está dentro do conceito de canais reversos, vale muito a pena prestar atenção neste conceito. E com tratando desse assunto de canais reversos, então eu vou encerrando essa apresentação aqui sobre distribuição, onde eu foquei no canal de distribuição e na gestão do canal de distribuição. Muito obrigado pela atenção de vocês, aguardo vocês nos próximos vídeos. Muito obrigado.